costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e o passo a passo de hoje é produzindo esse lindo estojo escolar e os materiais vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas. Aqui na tela eu vou estar deixando para vocês o site da Boutique das Rendas, o meu cupom de desconto e aqui nas informações desse vídeo, além de eu deixar todas as medidas para você produzir a peça, eu tô deixando também o link para você ir direto lá pro site da Boutique das Rendas, o meu cupom de desconto e todas as informações que você precisa saber para produzir essa peça junto comigo. Essa aula, ela vem como uma dica de fácil venda para você produzir um estojo escolar, presentear ou vender aproveitando a data do Dia dos Professores que tá chegando por aí. Lá na loja da Boutique das Rendas vocês vão encontrar esses tecidos temáticos que vão deixar a sua peça o maior charme. Eu vou te mostrar todos os detalhes dessa peça, eu tenho certeza que você vai se encantar e vai querer produzir ela junto com a gente. Então vem ver aqui de pertinho. Então essa nossa peça é um estojo escolar, ele é super simples de fazer, é diferente, mas é super simples de fazer. Tem aqui um zíper, você pode fazer assim como eu fiz, ó, usando detalhes da rendinha, ou pode fazer também dessa forma simples, com costura criativa. E na hora de abrir, ó, você guarda todo o seu material aqui, ó. Ele tem o bolsinho interno, bolsinho de um lado, do outro, e dá pra você guardar, ó, bastante material escolar aqui. E é uma peça legal, ó, porque o estojinho fica de pé, fica bem prático. E é claro, né, gente? Como é uma peça que tem divisão, é uma peça, caso você queira diminuir um pouquinho a medida, dá para usar também como porta-pincéis. E aí, ó, quem gosta de carregar as maquiagens, deixa tudo em pezinho. Dá para utilizar como porta-óculos, às vezes a pessoa usa mais de um tipo de óculos, de grau, solar. Dá para colocar e ainda colocar o estojinho ou aquele paninho para limpeza. Enfim, gente, é uma peça super criativa. Eu vou explicar todos os detalhes para você produzir essa aula junto comigo. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te lembrar para aproveitar, já se inscrever, já deixa aquele curtir no seu vídeo e ativa as notificações, porque assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui. Toda quarta e sábado tem vídeo novo no canal te ensinando a produzir peças para você empreender através do artesanato. E aí, estão curiosos? Então vem comigo, vamos aprender a como fazer esse lindo estojo escolar. Para fazer o nosso passo a passo, eu vou estar utilizando os tecidos de personagem que vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas e mais alguns materiais também. Os tecidos vocês encontram assim, a partir de 50 centímetros e tem vários modelos de estampas lá que com certeza você vai se apaixonar. Para fazer a peça teste, eu usei aqui, ó, uma estampa de Tom e Jerry. Então, caso você goste desse personagem, você também encontra lá na loja da Boutique das Rendas. Para produzir a nossa aula, nós vamos precisar de 2 vezes o tecido de tricoline. E eu escolhi essa estampa aqui, do Scooby-Doo. E você vai cortar 23 por 23 centímetros. Vamos utilizar também manta R2 e você vai utilizar um quadradinho do mesmo tamanho, medindo 23 por 23 centímetros. Aí eu pego meus 2 tecidos, coloco de um lado o tecido, no meio manta e do outro lado tecido, e aí eu vou fazer um matelacê. Aqui no canal já tem aula onde eu ensino para vocês o passo a passo de como eu faço meu matelacê e eu vou estar linkando aqui no card para vocês. Esse meu tecidinho aqui, ó, ele tem a estampa em vários sentidos. Só tomar cuidado na hora de você fazer esse composê, pra quê? Eu tô colocando aqui, ó, os bichinhos, ele tem de um lado e do outro lado no mesmo sentido, pra gente não colocar a estampa assim, tá? Apesar de dar pra você trabalhar super bem com a estampa, ela tem aqui, ó, um sentido sempre na vertical, essa estampa. Então, cuidado para não colocar de um lado na vertical e do outro na horizontal. Toma esse cuidado para colocar o sentido da estampa igual. Então, um quadrado de 23 por 23, 2 vezes no tecido, 1 vez na manta, e você vai fazer o seu matelacê. Para a parte interna,
para fazer os bolsinhos do nosso estojo, eu escolhi aqui um composê combinando. Então, eu tenho um tecido aqui, ó, cortei ele 2 vezes, medindo 11 centímetros por 23. Então, 2 vezes nesse tecido. Para os outros bolsinhos, 2 vezes no tecido também, medindo 14 centímetros por 23. Aqui nesse caso, ó, eu cortei uma faixa com 46 centímetros, tá? Mas você pode cortar também 2 vezes, medindo 23 por 14 centímetros. Para fazer a finalização do zíper, cortei um retalhinho de tecido, medindo 4 centímetros por 8. Ó, já vinquei e dobrei ao meio com ferro. Vou usar de zíper 40 centímetros. Esse daqui é um zíper de 5 milímetros. Escolhi a estampa laranja, que combina com o composê da minha peça. Um cursor de zíper, também de 5 milímetros. Vou estar utilizando viés. Vocês encontram tanto viés liso, como de poá, como xadrez lá na loja da Boutique das Rendas. 1,10 m de viés é o suficiente. E vou estar usando também o passa-fita crochê, que eu já dividi aqui ao meio e deixei separado para a gente produzir a nossa peça. Eu vou fazer algumas curvas arredondadas e para isso eu vou estar usando essa régua aqui, ó, de medidas que vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas também. E no passo a passo eu vou estar explicando melhor para vocês. Então, vamos lá começar a montar a nossa peça. Então, eu vou começar aqui pegando a minha régua, eu vou apoiar ela aqui nos cantinhos e no ângulo de 8 centímetros, com a caneta térmica, que apaga depois com ferro, eu vou riscar aqui, ó. E assim, eu faço essa parte aqui de cima arredondada do meu estojo. Feito isso, eu vou dobrar a minha peça, encontro certinho aqui, cantinho com cantinho. Vou colocar aqui um clips para segurar minha peça, garantir que vai ficar certinho. E agora, eu venho aqui com a tesoura, que eu juntei as 2 pontas, e vou cortar esse excesso aqui, arredondando os 2 lados. Ó, e minha peça já fica assim, arredondada. Agora aqui, com a minha peça, que mede 11 centímetros por 23, eu vou pegar novamente aqui a minha régua. E vou pegar aqui, tem 1, 2, 3, no quarto meio círculo, eu vou arredondar aqui a minha peça. Somente um dos lados. Vou colocar um alfinete para não sair do lugar. E aí, também vou recortar onde eu fiz a minha marcação com a caneta. Ó, prontinho, ficou arredondado. Vou reservar essas 2 partes. Agora aqui, com o meu retângulo que mede 4 por 8, eu vou dobrar ele ao meio, dobro novamente ao meio de novo e eu vou passar uma costura com margem de meio centímetro aqui na beiradinha e no final. E agora aqui, ó, ficou dessa forma. Eu vou só desvirar. Esse pedacinho aqui de tecido, ele vai servir para fazer a finalização do meu zíper. Mas nós não vamos utilizar ele agora, então eu vou reservar também. Agora aqui na minha peça, eu vou centralizar através da minha caneta mágica o meio da minha peça. Vou encontrar aqui o meio. E eu vou passar uma risca aqui, ó, marcando o meio da minha peça. Tem 23 centímetros, então, 11,5. Vou marcar o meio, já aproveito do meio, marco 1 centímetro. Tô marcando bem pra baixo, que é pra ele aparecer, tá ok? Já faço aqui as minhas marcações, que eu vou precisar depois
na hora de colocar o meu zíper. Então, ficou assim a minha divisão, ó, meio, 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro lado. Agora que essa parte que tá medindo 14 por 23 centímetros, eu vou deixar direito com direito e vou passar aqui uma costura fechando. Nesse momento aqui, deixa eu dividir aqui o tecido, que vai ser mais fácil pra mim. E eu vou aproveitar aqui pra utilizar um passa-fita crochê, fazendo uma bossa aqui, dando uma decoradinha na minha peça. A dica do passa-fita crochê, caso você não conheça, eu já tenho ela aqui e eu vou estar linkando para vocês no card. Apliquei aqui o meu passa-fita crochê e agora eu vou colocar o meu outro tecido aqui em cima e vou costurar com uma margem de meio centímetro. Quando eu abro aqui, ó, fica aparecendo só a minha rendinha, que dá um detalhe super delicado para minha peça. E agora eu vou passar essa peça para poder assentar e ficar bem certinho o meu tecido. Ó, então passei a minha peça, eu refilei ela para que ela fique com 13 centímetros certinho do tecido aqui até o final. E no ferro eu dobrei ela para marcar o meio e vinquei. Agora eu pego aqui, ó, o vinco do ferro, posiciono com o meio da minha peça. Ó, então coloquei alguns clips e agora eu vou passar uma costura aqui, ó, nesse meio da minha peça. Essa costura eu inicio com retrocesso e finalizo com retrocesso. Com essa costura feita, agora eu vou costurar aqui, ó, em toda a minha volta, prendendo o meu tecido. Essa costurinha aqui é bem na beiradinha. Então, eu tô aqui com o meu tecido que eu já costurei em toda a minha volta e tô com esse nosso tecido que tá medindo 11 por 23, que a gente já arredondou. Eu vou pegar uma das partes do meu tecido e nessa parte de cima eu também vou aplicar um passa-fita crochê para poder dar o mesmo efeito que eu fiz no outro bolsinho. Agora eu vou colocar direito com direito e vou costurar com margem de meio centímetro para poder deixar só o acabamento da minha rendinha aparecendo. Vou abrir aqui e agora eu vou pro ferro para poder passar e assentar bem esse acabamento. Ó, então aqui já passei a minha costura, né? Virei a minha peça, ficou direito de um lado, direito do outro. Caso você não tenha essa régua para arredondar, aqui, ó, foi usado o ângulo de 10 graus. E agora, gente, eu vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha, prendendo o meu tecido de baixo e esse tecido de cima. Ó, então, costura passada, eu vou dobrar aqui, direito com direito, e aqui em cima eu vou fazer um pique marcando o meinho da minha peça. E agora, aqui a gente vai montar. Eu vou colocar aqui, ó, o centro do meu bolsinho, aqui com a minha peça. Então, aqui já tem a costura, né? Eu coloco aqui o centro. Vou fazer um retrocesso. E agora, gente, eu vou começar a fazer assim, ó. Eu coloco aqui, ó, encostadinho, rendinha com rendinha, e eu venho costurando até aqui o final. Agora eu vou utilizar a margem de meio centímetro.
Ó, eu parei essa costura meio centímetro antes, tá? Eu vou fazer um piquezinho aqui na diagonal, ó, da minha peça. E agora aqui eu vou costurar toda essa lateral que sobra, a partir aqui do meu piquezinho, eu venho costurando até o final, que é a parte arredondada da minha peça. Ó, costurei aqui. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou trazer aqui, ó, essa minha parte aqui, costura com costura, desse jeito aqui. E aí, eu vou passar uma costura também aqui de meio centímetro até o finalzinho da minha peça. Agora, eu vou costurar por aqui, ó. Paro meio centímetro antes. Vou fazer aqui o meu pique. E agora eu venho costurando daqui pra lá, unindo aqui o restante da minha peça. Ó, e aqui eu já costurei o fundo da minha peça. E o meu estojinho já fica assim, começa a ser montado. Fundo costurado, fica dessa forma aqui. Agora, eu vou passar o meu viés. Primeira coisa, eu vou passar o meu viés aqui na parte de baixo da minha peça, ó, essa parte arredondada. Então, vou colocar o meu viés aqui, vou passar e depois eu vou rebater essa costura. Prontinho, costurado, vou cortar o excesso que sobrou aqui. Viro o meu viés e agora eu vou rebater ele pelo outro lado. Então, agora aqui eu vou começar a aplicar o meu viés. Eu começo por aqui, ó, eu coloco um pedacinho do meu viés aqui e vou fazer um retrocesso pelo lado direito da minha peça. Agora eu viro aqui, ó, isso serviu só pra prender o meu viés e ele ficar com um acabamento bem legal. E agora eu vou aplicar ele aqui por toda a minha volta. Costurei aqui até o final e agora aqui, ó, eu dobro e faço um retrocesso do acabamento. Ó, então aqui eu já apliquei todo o meu viés e agora aqui, ó, pelo lado direito da minha peça, tem aqui a costura que eu passei do meu viés. Eu vou colocar aqui, ó, o meu passa-fita crochê, deixando só a rendinha pra fora. E eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a minha volta. Assim, na hora que eu for rebater o meu viés, já tá costurado o meu passa-fita e facilita. Então, já apliquei a minha rendinha e fiz aqui, ó, uns piquezinhos na minha peça pro meu viés poder desvirar melhor. Então, já vou desvirando aqui todo o meu viés.
E aí, aqui, ó, é só a gente dobrar para poder fazer o nosso acabamento. Agora aqui, na hora de rebater o viés, você pode primeiro só rebater o viés, ou você pode fazer como eu vou fazer. Eu vou rebater o meu viés e já vou colocar o meu zíper. Para colocar o meu zíper, eu vou queimar aqui a pontinha do meu zíper para poder selá-la bem. De um lado. Do outro também. Vou abrir aqui, ó, separando o meu zíper. Eu marquei aqui, ó, 10 centímetros, fiz uma marcação com a caneta mágica, separei aqui. E agora eu vou começar a aplicar o meu zíper. Eu vou começar a aplicar esse daqui primeiro. Aqui em cima também, ó, a gente tem aquela marcação do nosso meio, certo? Tinha por aqui, ó, eu marquei aqui. Então, eu costuro meu zíper até aqui e o outro eu começo aqui, ó, dessa medida. Por isso que eu marquei aqui, ó, 10 centímetros. Ele vai servir mais pro outro lado. Eu começo aplicando assim, ó, o meu zíper, tá vendo? Ele bem aqui rente, ó. Bem rente aqui. E eu não costuro aqui nesse início, eu vou deixar 1 centímetro sem costurar e eu vou já aqui pregando o meu zíper. Ó, e aí aqui tá chegando na minha marcaçãozinha. Quando chegar na minha marcação, eu faço um retrocesso, levanto aqui a minha peça, ó, tá vendo? Coloco o meu zíper assim pro lado, ó. Ó, deixo ele assim, ó, retinho, em pé. Vou continuar costurando. E agora aqui, ó, naquela outra marcação que eu fiz de 10 centímetros, eu dobro ela assim, ó, dessa forma. E eu vou encaixar aqui. E agora eu continuo costurando a minha outra parte do zíper até finalizar. E aí, eu paro de costurar também 1 centímetro antes. Agora aqui, ó, essas duas pontinhas que ficou sem costurar, eu vou dobrar aqui pra dentro. E aí, com uma agulha, eu vou fazer alguns pontinhos à mão. Desse lado e também desse lado de cá. Aqui, ó, sobrou, ó, ficou assim aqui dentro, tá? Ó, dobradinho ele. Sobrou um pouquinho. Depois, nós vamos passar aqui o nosso cursor. E agora aqui, eu vou fazer alguns pontinhos à mão. Ó, então aqui, pessoal, eu costurei os cantinhos e agora aquele 1 centímetro aqui, ó, do início do meu viés que ficou sem costurar, eu vou aproveitar para fazer um retrocesso agora. Eu pego o estojinho de cima para baixo, porque tá menos grosso e fica mais fácil de costurar. Então, agora aqui, com o zíper já aplicado, eu vou juntar aqui, ó, me alinhando pela base de baixo. Vou colocar aqui um clips pra segurar. E vou alinhando aqui todo o meu estojinho pro meu zíper ficar bem certinho. Ó. Aí, vem aqui, junto as duas partes, alinho e corto. Cortei um pouquinho aqui, ó, do dentinho do zíper, pra eu começar a colocar aqui o meu cursor. Ó, agora passo o meu cursor aqui. Ele vai descer até aqui. Deu diferença, tira e acerta novamente. Ó, agora ficou certinho. Bateu aqui certinho. Aí eu venho aqui, vou cortar esse restante alinhando. Vou queimar. E agora aquele tecidinho que a gente fez, eu vou encaixar aqui, ó.
para ser a finalização do meu zíper e agora eu vou costurar. E aqui então já costurei a finalização do meu zíper e agora vamos ver como que fica para organizar os materiais no estojo? Ó, e aí já estou aqui com os meus 2 estojinhos prontos. Esse daqui ele já tá cheio, ó. Cabe muita coisa, dá até para você dobrar assim, ó, e deixar o seu estojinho em pé. E agora eu vou encher o outro estojinho para vocês poderem ver como cabe bastante coisa, ó. Então ele ficou com o bolsinho, tem um bolsinho aqui, outro aqui. Dá pra gente colocar, ó, bastante coisinhas, ó, cola, canetas, tudo que você precisar, ó, vai caber aqui dentro do estojinho. Ele fica assim, ó, paradinho, fica em pé, dá pra abrir, se quiser também, pra deixar ainda mais visível, ó, os materiais que tem dentro. E depois é só você fechar o seu estojo, coloca aqui o material pra dentro e tá assim, o fundo fica bem gordinho e está prontinho a nossa peça de hoje. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo a como produzir esse lindo estojo escolar. Pega aquela dica que dá também para ser útil para o seu cliente, não só para colocar itens escolar, mas para organizar o tipo de material que ele escolher e que ficar melhor aí na organização dos seus pertences. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu curtir, aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações. E passa lá no site da Boutique das Rendas para você adquirir o seu material e fazer essa aula junto comigo. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!